Senhor presidente, cumprimento a todos os deputados presentes no plenário, todos os funcionários da casa, os cidadãos que vieram nos brindar com as suas presenças, os cidadãos que nos acompanham pela TV Alesp. Eu vou prosseguir num tema que rapidamente tangenciei, mencionei no início da sessão de hoje, no âmbito dos 2 minutos de uma comunicação. Um tema que eu considero não diz respeito apenas a São Paulo, não diz respeito apenas ao Brasil, diz respeito, ouso dizer, a todos os cidadãos do mundo. Porque tem a ver com democracia, tem a ver com liberdade de manifestação, tem a ver com liberdade de expressão. Eu fico muito intrigada, porque eu tenho conversado com muitas pessoas e eu percebo que pouquíssimos brasileiros estão conscientes do que está acontecendo no nosso país nos últimos dias. O que está acontecendo no nosso país nos últimos dias é dos fatos mais graves da história recente. Nem na ditadura, repito, nem na ditadura nós experienciamos uma situação como a que está ocorrendo nestes últimos dias. O presidente do Supremo Tribunal Federal, objetivando inviabilizar a publicação, a divulgação de uma informação que diz respeito à sua pessoa, uma informação que pode caracterizar uma situação de ilicitude. O presidente do Supremo Tribunal Federal determina que um outro ministro, também do Supremo Tribunal Federal, inviabilize a circulação de uma matéria jornalística. Como se não bastasse, aplica uma multa de R$100 mil diários para o veículo de informação. Mesmo o veículo de informação cumprindo a determinação judicial, o ministro do Supremo Tribunal Federal aplica a multa de R$100 mil diários. Ato contínuo, expede mandados de busca e apreensão na casa de vários cidadãos, cuja ilicitude teria sido veicular nas redes sociais frases críticas ao próprio Supremo Tribunal Federal. Frases com as quais eu posso até não concordar, mas que jamais poderiam justificar medidas de busca e apreensão. Uma das pessoas alvo destas medidas de hoje, por exemplo, foi o general Paulo Chagas, que em algumas postagens de Twitter escreveu que o Supremo Tribunal Federal haveria de mudar o seu procedimento, haveria de observar a Constituição e assim por diante. Houve ali uma outra frase um pouco mais forte, mas nada que pudesse justificar a medida de busca e apreensão. Eu não sei se Vossas Excelências puderam acompanhar ao longo do dia. A situação, sob o ponto de vista jurídico, foi tão grave, que a Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, decidiu, pelo arquivamento do inquérito instaurado por determinação do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Ao fazê-lo, numa manifestação juridicamente perfeita, impecável, a Procuradora-Geral da República disse que não é possível que o juiz instaure de ofício um inquérito, haja vista que a Constituição Federal prevê um sistema acusatório.
Não é possível que este mesmo inquérito corra sob sigilo numa verdadeira república. Não é possível que este inquérito seja direcionado a um magistrado escolhido e não passe pelo sistema de livre distribuição. A Procuradora-Geral da República deu uma manifestação perfeita sob o ponto de vista jurídico. E o que ocorreu agora, no final da tarde, senhores deputados, senhores parlamentares, não é porque nós somos deputados estaduais que nós não temos o dever de zelar pela República, pela democracia e pela Constituição Federal. O que ocorreu agora, no final da tarde? O excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, meu colega de universidade, professor na mesma instituição que eu, disse que vai ignorar a manifestação da Procuradora-Geral da República, que é a titular da ação penal. Ou seja, instaura um inquérito sem nenhum respaldo constitucional, sem nenhum respaldo jurídico. A titular da ação penal corrige o equívoco. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, professor de Direito Constitucional, diz que vai ignorar. Mas não é só isso. Ato contínuo. O antigo funcionário do Renan Calheiros no Senado pede no CNMP que o vazamento do documento publicado na revista seja investigado. Vejam, senhores deputados, nós temos uma situação gravíssima. Uma petição levanta uma situação que pode ensejar um ilícito do ministro do Supremo Tribunal Federal, do presidente do Supremo Tribunal Federal. Uma revista divulga a petição. A revista não falou nada além, não imputou nenhuma culpa. Divulgou a petição, ponto. O ministro que foi mencionado determina outro ministro que casse a revista. Agora vão investigar o vazamento da petição. Eu pergunto, quem vai investigar o que está na petição? Quem vai investigar onde está a petição? É isso que tem que ser investigado. Ou os cidadãos brasileiros vão ficar calados e cegos diante de uma situação gravíssima em que um inquérito sem fundamento é instaurado e dirigido de forma a disfarçar o centro do problema. O centro do problema é que o presidente do Supremo Tribunal Federal foi apontado por um delator. Esse é o centro do problema. E nós estamos investigando quem vazou o documento. Esse é o ponto. E agora um funcionário do Renan Calheiros quer investigar os procuradores. E o presidente do Senado, que foi eleito para tomar providência, já disse que não vai fazer nada. Eu pergunto, quem é que vai fazer alguma coisa nesse país? É o dia mais grave da história recente. Se os parlamentares do Brasil inteiro, os federais e os estaduais, não se unirem e não se levantarem, explico, não é contra o Supremo, não é contra o Supremo, é a favor do Supremo, é a favor da Constituição Federal, é contra a utilização do inquérito ilegal, inconstitucional, para disfarçar o que realmente precisa ser investigado. E nesta oportunidade, aproveitando que eu tenho, esse direito de fala nesse plenário, eu peço, pelo amor de Deus, que os outros ministros do Supremo se levantem. Os ministros do Supremo devem ser os primeiros a se levantarem contra o que está acontecendo. Eu não estou atribuindo culpa a ninguém.
Mas autoridade nenhuma neste país está acima da lei para usar inquéritos sigilosos para calar as pessoas. Então eu peço a atenção dos colegas e que pensem e lembrem que não é o fato de sermos deputados estaduais que nos retira, mais que o direito, o dever de olhar pela Constituição Federal. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.